Olá, queridos alunos do Enem. Vamos a mais uma questão do conteúdo Medidas de Geometria, agora sobre áreas de figuras planas. Essa questão caiu no Enem 2016. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então, aqui, eu coloquei aqui um pontilhado, deixa eu apagar. Inicialmente, estava desse jeito, né? Então, o terreno aqui não é convencional, não é uma figura plana conhecida, mas se a gente fizer aqui um tracejado, nós vamos conseguir desmembrar aqui o terreno, fazer uma composição de figuras em 2 triângulos. Tá? Um triângulo maior T1 e um triângulo menor T2. E o outro terreno em forma retangular. Vamos ver o que pede o exercício. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a... Tá. Então, ele quer comprar 2 terrenos que tenham a mesma área. Áreas de mesma medida, para que seja justo aí a distribuição dos terrenos para os 2 filhos. Muito bem. Então, vamos aqui. Primeiro, esse terreno aqui, retangular, ele fala que a planta exige que a diferença entre o comprimento e a largura, um é x, o outro é x mais 7. Fala que é 7 a mais, né? Então, nós vamos chamar de x aqui o comprimento, né? A largura, no caso, né? A largura é x e o comprimento é x mais 7. Largura eu chamei de x. Como tem que ser 7 a mais o comprimento, obviamente é x mais 7. Muito bem. Agora, área do retângulo. Qual é a fórmula? A fórmula é comprimento vezes largura. Lembre-se, basta multiplicar as 2 dimensões. Então, a área aqui será x vezes x mais 7. Guarda isso. O outro terreno. O terreno, como eu falei, ele pode ser desmembrado aqui, né? Ele é composto de composição de figuras. De 2 figuras conhecidas que são 2 triângulos. Então vamos agora calcular a área de um triângulo 1, a área do triângulo 2 e depois somar as 2 áreas para saber a área total desse terreno. Qual é a forma da área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura referente àquela base, dividido por 2. Lembrando que a altura referente à base forma com ela 90 graus e vai se prolongar até o vértice oposto. Muito bem. Daquela base. Então, a área do triângulo 1. O triângulo 1 é esse daqui, que tem a base. Podemos aqui, base 15, e a altura referente a essa base também 15. Então ficou 15 vezes 15, dividido por 2. 15 vezes 15, dividido por 2. 15 vezes 15 é 225. Não vamos dividir ainda, tá? Não é conveniente. Agora, a área do triângulo 2. A área do triângulo 2 também é base vezes altura dividido por 2. Veja, eu posso pegar essa base, que é 3, a altura referente a essa base, 90 graus, é 21, dividido por 2. Se eu pegasse como base o 21,
A altura referente seria 3, que dá então no mesmo, né? Só trocando aqui, dividido por 2. Então, só observando aqui que quando a gente vai fazer a área de um triângulo, a gente pode tomar qualquer base inicialmente, e depois multiplicar pela sua altura e dividir por 2. Qualquer base, tá? Então, aqui eu peguei, aqui no caso são iguais, 15, e aqui eu peguei o 3. Bom, então aqui vai dar quanto? 62 dividido por 2. Agora, a área total, então, seria somar a área dos dois triângulos, para eu saber a área desse terreno aqui. Então, ficou quanto aqui? 225 mais 62 deu 288. Dividido por 2, a área deu exatamente 144. Perceba que não era vantagem eu dividir aqui, gastar tempo dividindo, porque aqui já deu um número, né, exato, ia dar número com vírgula. Deu um número exato, então 144, o quê? É em metros, metros quadrados. Lembra que a unidade sempre é o quadrado. Bom, agora então, o pai quer que os dois terrenos tenham a mesma área. Então, nós vamos calcular o x agora, igualando a essa área a essa área. Então, a área do primeiro, desse terreno tem que ser igual a essa. Então, a área aqui desse retângulo tem que ser 144. Então, vamos escrever x vezes x mais 7 igual a 144. Então, o exercício agora se reduziu a resolver essa equação. Bom, vamos aqui aplicar a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7 mais 7x. Esse 144 vou deixar no primeiro membro, operação inversa é menos, então menos, e sobrou nada do outro lado, igual a zero. Temos aqui uma equação do segundo grau. Também vamos ter que recordar como resolver uma equação do segundo grau. Eu vou colocar aqui a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara para resolver. Qual que é a fórmula de Bhaskara? X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Certo? E quanto vale o delta? Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Então, tem que saber bem decora aqui a fórmula de Bhaskara, porque vai cair. Sempre é exigido nos vestibulares, no Enem, como resolver uma equação do segundo grau. E a fórmula de Bhaskara, ela resolve qualquer problema, qualquer equação do segundo grau. Também tem outro método, que seria o método da soma e do produto. Mas aqui nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Muito bem. Quanto que vale o delta? Então, vamos achar o delta primeiro. Então, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Aqui. Deixa eu colocar aqui. O A é 1, né? O B é 7 e o C é menos 144. Lembrando que a equação é ax² mais bx mais c igual a 0. Então, por comparação, eu achei o A, o B e o C. Delta é B ao quadrado. Então, é 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 144. Muito bem. Então, o delta vai dar 49, eu já fiz as contas aqui, tá? O delta vai dar... Vamos fazer junto, vai. 49 mais 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 4, 16, 17, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 49 com
Eu tinha escrito aqui, só para adiantar. Dá 625. Delta igual a 625. Muito bem, agora vamos lá. X é igual menos B. Menos B, então fica menos 7, mais ou menos raiz de delta. Vamos fazer a raiz de delta aqui? Raiz de delta é igual a raiz de 625. Raiz de 625 é 25. Como que eu chego nesse 25? Eu chego meio por tentativa, tá? Então, assim, como aqui o final é 5, para dar 5, a raiz quadrada também tem que ser 5, porque 5 vezes 5, 25, né? Então, eu já sei que termina por 5. Eu posso testar o 15 vezes 15, não vai chegar. E aí eu testo o 25 vezes 25. Quando eu testo o 25 vezes 25, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 2, 10, 11, 12. E aqui dá 50, a gente vê que dá o 625. Então, é mais por tentativa mesmo. Lembrando que raiz quadrada é aquele número que vezes ele mesmo resulta nesse aqui. Então, vai ficar, vamos terminar aqui. Menos 7 mais ou menos 25 sobre 2A. 2 vezes 1, 2, né? Bom, se eu tenho mais ou menos, eu tenho um x1 e um x2. Um para o caminho do mais, outro para o caminho do menos. Menos 7 mais 25 sobre 2 e menos 7 menos 25 sobre 2. Aqui vai dar um número negativo. Número negativo não serve. Por quê? Porque é um problema geométrico. Não pode dar um lado negativo. Então, aqui nós vamos por aqui. 25 menos 7 dá 18. 18 por 2 dá 9 positivo. Ah, o x é 9. Voltamos aqui. Quem era o x mesmo? Ah, o x aqui era a largura. X igual a 9. E quanto é o comprimento que está pedindo? 9 mais 7. Que dá 16. Deu 16. Então, a alternativa é 9 e 16, alternativa B. Tá, pessoal? Bom, esse exercício aqui é um exercício, até que falando de área, é um exercício simples, porém, acabou dando precisou resolver uma equação do segundo grau, que pode ter um pouco de dificuldade, mas foi bom também para recordar. E também aqui sobre equivalência de áreas, né? E decomposição da figura em duas figuras conhecidas, que você conhece a área para poder resolver. Então, isso de decomposição de figura é muito comum, né? Pedir nas questões. Você vai fazer uma construção auxiliar de modo a obter figuras planas conhecidas, que você conhece a área, a fórmula da área, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau!